Ô, gente, o programa No Ponto de hoje é um programa que ele está sendo estreado no sábado, véspera de eleições. E tem que tomar muito cuidado, que diz, eu que sou meio bocudo, né? Então eu tenho que tomar cuidado que eu digo, porque senão daqui a pouco vem gente, né? Que estragou, que influenciou no voto. O Luciano falou aquilo no sábado, a votação foi domingo, não sei o quê. Choradeira é livre. Então eu vou ficar quieto. As minhas orações eu já fiz. Entenda quem quiser, né? E a hora que não foi de joelho em cima do milho, como diz outro, para não deixar praga nenhuma estragar o meu futuro. Mas enfim, né? Mas a nossa visita de hoje, ela até justamente, nós temos que passar nessa semana, porque ela antecede também o início da nossa FENARREC, né? Uma das famosas festas de outubro do Vale, do Itajaí, do qual se compõem as principais, que são, né, Oktoberfest, FENARREC e Marejada. Não sei se nessa ordem, mas enfim, ou Marejada, e FENARREC e Oktoberfest. O fato que são festas que no passado, assim que foi criado, e o Rolf Kessler, me lembro, tu estavas naquela turma que fazia parte da Comissão Municipal de Turismo que idealizou essa festa, não foi? Não, quem idealizou foi na época do governo Bonatelli, né? Claro, foi em 1986, Luciano, que aconteceu a primeira edição da nossa FENARREC. Na verdade, a ideia de nós lançarmos a festa já tinha acontecido um ano antes, até em função de que Blumenau, em 1984, depois das duas grandes enchentes, né, e nós vivemos ela em 84, 83, 84 em Blumenau, quando foi lançada aquela festa para que o povo do Vale do Itajaí tivesse novamente um motivo de sorrir, motivo de alegria, aquela campanha As Flores Voltaram, que nós nos lembramos. Como na cidade nós já tínhamos uma procura pela carne do marreco, e isto aconteceu porque nós, naquele tempo, nós também estávamos na frente da Secretaria de Turismo da Prefeitura. E todas as semanas eu conversava com a atendente do posto de informações, que funcionava na Praça Barão de Schneeburg, antigo posto de informações turísticas. E as pessoas de fora, muitas pessoas vinham e perguntavam aonde é que elas obtinham esta refeição, onde podiam comer marreco na nossa cidade. E se nós lembrarmos aquele tempo, nós vamos ver que o marreco ainda era uma comida de festas, que foi, aliás, a maneira que o nosso imigrante introduziu essa tradição para cá. O marreco era um prato servido só em ocasiões especiais. Vamos até imaginar que o marreco era o substituto do peru. Assim como nós consumimos a carne do peru no Natal, os imigrantes consumiam o marreco no Natal, mas em dias de festas. E a galinha nos domingos. E até justificável isto, Luciano, porque nós sabemos, nós que somos um pouco mais experientes na vida, nós sabemos a dificuldade que é limpar o marreco e de limpar uma galinha, que na época era tudo feito em casa. As criações estavam atrás, no quintal, e limpar uma galinha era uma coisa, limpar o marreco, tirar aqueles tubinhos todos, isso tudo era feito manualmente. Então era uma situação um pouco mais delicada, demorava para ser feito. E como era mais difícil, fazia-se em dias de festa, era uma ocasião especial que se servia o marreco. Então, voltando à história da FENARREC, então nós não tínhamos na nossa cidade um restaurante que tivesse no menu a oferta do marreco. Naquele tempo, só se comia marreco em restaurante no Schumacher. Então as pessoas vinham para cá e diziam assim, onde é que se come marreco? E a menina indicava, na Guabiruba, no Schumacher. E isso foi sendo uma constância. Ainda mas começou a chamar a atenção. Nossa, por que pessoas vinham de
Florianópolis, de Blumenau, de Gaspar, de Joinville, enfim, da região, para cá, para comer marreco. Como a festa já tinha acontecido em Blumenau, surgiu a ideia de nós fazermos a opção da Oktoberfest, que era uma festa de cerveja, para fazermos uma festa gastronômica, imaginando o seguinte: olha, o turista que vem de todas as regiões e vai estar no Vale do Itajaí, vai ter oportunidade de chegar em Brusque, almoçar, nós vamos oferecer para eles uma banda, eles vão brincar conosco de tarde, e no começo da noite vão a Blumenau para a grande festa da cerveja, a grande festa alemã que existia então naquele tempo. E da mesma forma à noite, então, alguns vão ficar, vão jantar à noite, e mais tardar 10h30, 11 horas, encerramos as atividades da festa e voltamos no dia seguinte. Este foi o propósito da FENARRECO. Ela não aconteceu em 1985, porque, primeiro, a prefeitura estava em sérios problemas para a recuperação da cidade. E depois, nós não tínhamos lugar para fazer a festa. Tinha que ser um espaço central. Imagina que, naquele tempo, o transporte coletivo era ainda mais deficiente do que é hoje. Então, o único lugar central que se oferecia era o Clube de Cacetiro Araújo Brusque, mas que também tinha sido seriamente atingido e danificado pelas águas de 84. E a recuperação do clube não foi tão rápida. Então, nós tivemos que, inclusive, interferir, falamos com a diretoria, que foi solícita, atendeu ao chamado, e, claro, colocava assim: olha, se vocês nos ajudarem, nós vamos recuperar o clube, e aí nós vamos ceder as dependências para fazer a festa. Isso em 85 não foi mais possível ser feito. Então, deixamos para 86, quando, então, aconteceu a primeira edição da FENARRECO. Nunca com a pretensão de concorrer com a Oktoberfest. Eu me lembro que nessa época a gente discutia isso das entidades também para colaborar, porque a própria organização da Oktoberfest, ela estava procurando parceria do Vale, porque como vinha gente do Brasil e do exterior, como vem ainda hoje, para a Oktoberfest, eles tinham problema justamente de mantê-los na região, uma vez que Blumenau tem suas limitações turísticas também, como tem até hoje, são cidades de trabalho, são cidades, né? Então a turma ficava na praia da Rua 15 enchendo o saco, ou deixando ninguém trabalhar e bebendo, jogando coisa das outras, era uma bagunça, né? Hoje a coisa mais organizada. E aí eles queriam que as cidades vizinhas, então chegou Joinville, fazia a sua festa grande também, foi na Chopp, né? Que não vingou, depois acabou. O fato é que ela dá trabalho. Agora, muita gente critica e acha que a nossa FENARRECO tem que ser bombando sempre que nem bomba Blumenau. E não é assim. Ela realmente, como o Rolfo explicou, ela tem uma característica diferente. Na verdade, o que se espera no pavilhão à noite é que o brusquense vá lá e se divirta, não é verdade? Claro. Vai lá o brusquense se divertir, porque o pessoal, o turista de fora, ele está em Blumenau, que é uma festa que dá 10-0 nosso em termos de organização. Não se discute isso, né? Agora, aqueles que não querem muita muvuca, que nem Blumenau aí vem aqui e brinca conosco. Sim, exatamente. Mas nosso propósito de fazer a festa exclusivamente gastronômica acabou sendo derrotada na primeira noite. Nós temos que lembrar que em 1986 nós vivíamos o auge dos planos econômicos brasileiros. Faltava mercadoria em todos os estados brasileiros. E todo tipo de mercadoria. E uma delas era a cerveja, Luciano. Nós não tínhamos cerveja à disposição para a festa. Tanto é que, na época, o senhor Evaldinho Ristoff era o representante da Antártica em nossa cidade, e como presidente do clube, evidentemente que foi convidado para que fosse servida a sua cerveja na festa. E ele teve que recusar, porque não havia, a Antártica não lhe daria a garantia do produto. E assim, nós tivemos que ir para a concorrência, para a Brahma, onde o Ferrão assumiu a festa, até sabendo que não ia ter cerveja. E naquela primeira noite, quando nós imaginávamos que
uma centena de famílias, talvez, fossem ao Clube de Caça e Tiro prestigiar a abertura da festa, e já jantaram umas poucas pessoas ali, nós fomos surpreendidos com uma multidão. Não havia mais espaço nem para alimentação. Até as dependências que nós montamos, se lembra, nos fundos do Caça e Tiro, onde hoje está a piscina, nós montamos uma lona de 400 metros quadrados, que abrigavam lá... É o que cabia também. É o que cabia, 500 pessoas talvez, não é? E ali a banda Araújo Bruschi, que foi convidada para fazer a abertura da festa, foi contratada para tocar até às 11 horas. E quando deu 11 horas, eles começaram a tocar a valsa da despedida. E as pessoas ficaram surpresas, mas a esta hora vai terminar a festa? Tão cedo, numa sexta-feira? E nós corremos para a banda e pedimos para que eles tocassem um pouco mais, levassem... E eles, claro que estavam cansados também, porque eles estavam tocando desde o início, desde a abertura da festa, que tocassem um pouco mais. E assim nós conseguimos levar a festa até meia-noite, talvez meia-noite e 10, um pouquinho além disso ali, mas não mais do que isso, com a multidão dentro do clube. Tá bem, passado a sexta-feira, o sábado, ao meio-dia, nós ainda não esperávamos assim um movimento tão intenso. Sim, o domingo sim, mas o sábado não. E fomos surpreendidos de novo. O sábado ao meio-dia, as dependências estavam lotadas. A partir das 11 horas da manhã, às 3 horas da tarde, as pessoas estavam almoçando. Aquela proposta de vir as pessoas da região, elas vieram e foram consumindo a carne que nós tínhamos em estoque. Seu Oswaldo Campi, preocupado naquela época, e deixa eu até te contar essa história, porque quem fornecia marreco em quantidade aqui? Ninguém. Era uma coisa de fundo de quintal. Pegava na colônia mesmo. Pegava na colônia. E até para que a gente pudesse fazer essas encomendas, existia no Brasil uma grande fábrica, a Sadia, que produzia o marreco na época. Mas eles tinham essa produção voltada para uma outra festividade também no mês de outubro, na cidade de Belém, no estado do Pará, onde acontece o Círio do Nazaré. E o prato típico deles chama-se pato no tucupi. E aí eles forneciam a carne para o Círio. Mas lá a festa era de 1 milhão de pessoas. Claro que nem todas consomem, mas como por ser um prato típico da região, o consumo era muito alto na época. Então, no começo de 86, lá por volta do mês de março, abril, nós estivemos na sede da Sadia, em São Paulo, até para levar a nossa proposta para eles, e nós fomos muito bem aceitos lá, e eles acharam interessante a ideia, e acertamos com eles a vinda de alguém da Sadia para a nossa cidade, conhecer as dependências, conhecer a proposta da festa, os organizadores, o que queria acontecer em Brusque. Marcamos, 10, 15 dias depois, o gerente de marketing, acompanhado de um assessor, esteve conosco, conversamos, e nós chegamos num momento crítico, quando ele me perguntou quantas peças, quantos marrecos eu deveria encomendar para que fosse feita a criação. Porque marreco não dá para tirar numa prensa. Você tem que fazer essa programação com muito tempo de antecedência. Eu disse, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Eu disse, vem comigo. Vamos lá no seu Oswaldo. Seu Oswaldo, quantos? Ele disse, eu não sei. Mas, seu Oswaldo, o senhor faz festas, final de semana, casamento, o senhor serve marreco? Eu disse, sim, eu sirvo marreco, mas eu sirvo porco junto, eu sirvo peixe junto, eu sirvo carne, frango e marreco também. Quantas peças? 30. Aí desmontou. Eu fiquei sem ação. E o assessor da Sadia junto. Disse, mas, seu Oswaldo, nós queremos fazer uma festa grande e tal. Ele disse, tá bem, grande. Quantas pessoas vêm? Eu digo, eu não sei. Era a primeira edição. Quantas pessoas viriam a Brusque? Quantas pessoas iriam participar da nossa primeira FENARRECO? Ninguém tinha esses números. Não se podia dimensioná-la de forma nenhuma. Enfim, assim nós fomos conversando. Ele parou de fazer a pergunta, nós voltamos à prefeitura, falamos muito, e eu estava preocupado. E pensei comigo, ele vai embora e não vai me mais fazer essa pergunta. E eu estou livre disso.
Mas antes dele sair, ele disse, tá bem, mas eu preciso voltar para São Paulo e preciso encaminhar para a criação o número de marrecos que vocês precisam. No cacetilho, eu sugeri para o seu Oswaldo 5.000. Ele deu as costas para mim, claro. Sacou muito. Claro, não é? Como? E a quantidade? Vocês estão ficando loucos, ele dizia, né? Mas eu, na hora, eu disse para ele assim, olha, eu vou fazer uma encomenda de 10.000 peças. Eu confesso que as pernas tremeram, porque olha a responsabilidade. Muito bem que a Sadia estaria fornecendo isso para nós em consignação, mas você pedir 10.000 peças e utilizar 1.000... Mas aí também não tinha o suporte de Blumenau, porque Blumenau também tinha o consumo de marreco grande nas festas de outubro. Mas naquela época Blumenau não servia marreco. A refeição em Blumenau veio mais tarde. Foram anos depois que veio. O sucesso da FENARRECO levou a carne para as outras festas. Mas está bem. E eu pensei que ele ia se surpreender pelo número, como nós estávamos falando em 30, falei 5.000, e todo mundo se assustou, e eu dobrei o número. Ele anotou e foi embora. E eu levei depois isso para o prefeito. Eu disse, prefeito, eu fiz uma encomenda de 10.000 peças. E eu pensei que o prefeito também fosse se surpreender pelo número. E ele não, ele disse, está bem. Acho que fostes consciente, se estamos esperando fazer uma festa grande, não justificaria você pedir umas poucas 1.000 peças se você está esperando tanta gente. Eu digo, tá, mas nós estamos esperando, mas eu não sei quantas vêm. Ele disse, mas acredite porque vem. Dr. Celso Bonatelli era uma pessoa positiva, ele acreditava nas coisas. Por isso que a festa saiu, Luciano. Pelo entusiasmo do chefe do executivo em acreditar no evento. Mas naquela época vocês começaram... Tu montaste uma comissão municipal de turismo, ela já existia ou ela veio nas festas subsequentes? Não, a comissão existia já. Nós tínhamos uma equipe que trabalhava conosco já, né? Amigos que... Pessoas que trabalhavam de forma desinteressada, sem remuneração, sem nada. Claro, voluntariamente, né? Todas as quintas-feiras nós tínhamos a nossa reunião, nós fazíamos, discutíamos sobre como desenvolver a nossa atividade de turismo, porque nós temos que lembrar que antes da FENARRECO nós começamos a fazer a Feira da Indústria, né? na FIDEB. Então, e foi a partir da Feira da Indústria que surgiram os centros comerciais e hoje Brusque é conhecida como a cidade da pronta entrega. Começou também a partir daquelas feiras realizadas em janeiro e fevereiro no antigo pavilhão da FIDEB. Tá bem, a Comissão de Turismo existia, já em função desse trabalho, nós divulgávamos intensamente a cidade, principalmente no mercado, o grande mercado emissor, que é São Paulo, né? Nós, pelo menos, olha, de 45 dias, ou de 2 em 2 meses, nós estávamos com material, trabalhando muito, principalmente a cidade de São Paulo. E esse trabalho é que trouxe todo esse resultado, né? De repente, a população começou a ver a chegada de grandes companhias de turismo da época, a Urbi et Orbi, que foi uma das maiores do Brasil, do Rio de Janeiro, CVC, enfim, não me recordo de todas elas que vinham na época, mas eram muitas que vinham, muitas empresas que acabaram começando a colocar Brusque no seu roteiro. E esta comissão de turismo começou a trabalhar junto com isso, né? E a própria festa... Eles também assumiram, tanto é que nós não contratamos pessoas para a realização do evento. Olha, uma organização desse tamanho demanda de uma série de pessoas pensantes. Pensar na comida, pensar na bebida, pensar na limpeza, pensar na segurança, pensar na divulgação, pensar na decoração. São muitos itens que têm que ser pensados e realizados. E este pessoal, todos eles... se empenharam de uma forma bastante decisiva. E o sucesso se deve ao trabalho, evidentemente, somente ao trabalho. Todo esse, o incentivo do prefeito, com o trabalho da Comissão de Turismo, é que fez acontecer a FENARRECO e o sucesso dela. Hoje até nós vamos fazer alguma coisa do cardápio que é servido na FENARRECO, né? Vocês que foram já sabem, e esse cardápio, ele basicamente é o mesmo lá da época que foi criado pelo Sr. Oswaldo, lá de 1986. Ele nunca foi mudado, nunca foi modernizado, nunca foi dado um toque diferenciado. Eu me lembro que à época, tudo bem, você pegava aquele marreco com
implorava o segundo prato de papelão para não estourar tudo, né? Porque não era prato de louça. Então você tinha aquilo, basicamente é jogado no prato. A gente sabe que a apresentação do nosso prato até hoje é horrorosa, né? A apresentação da FENARREC, eu acho, sempre achei. Né? Passaram-se aí, quantos anos? Desde do que... 27º agora. 27º FENARREC. Né, onde você depois foi para o pavilhão moderno, fizeram tudo, fizeram concorrência para 20 anos para uma empresa profissional e continuou a mesma coisa, o mesmo mau gosto, decoração do prato, é sofrível a apresentação, digamos assim, né? Ou seja, a pessoa vai, está aquele pedação de barrecão lá e tal. Hoje o Calil da Taliba, ele, com o advento dos fornos de combinados, né, que cozinham com a aspersão de vapor, você hoje tem uma carne macia, você tem uma carne melhor, bem melhor. Mas no passado, no muito distante, você tinha aquilo ali, era gordura pura, era que foi, a saída era tanto, você tinha o barreco frio por fora, quente por fora, frio por dentro, era terrível, né, terrível. E será que se voltasse a comissão, porque depois saiu o governo Bonatelli, né? Eu me lembro que entrou uma nova administração, que eu não sei quem é, que foi Danilo, que ainda tocou, foi o Ciro, que aí desestimulou já na época a comissão, né? Sim. Ela foi praticamente desestimulada, foi assumido tudo pela prefeitura, né? E ficou até hoje, né? Até hoje a prefeitura praticamente manda sozinho, e a festa a gente viu que ela não tem, ela tem uns altos e baixos, ela sofre, de repente dá um dia que vai lá em cima, daqui a um pouco não dá ninguém. Com isso, vocês agora estão passando 4 anos também trabalhando lá junto na... Vocês nunca discutiram isso, não, Rolf? Olha, eu acho até que a própria apresentação do prato, Luciano, em vez de ser um prato redondo, por ser uma peça maior, por que não ser um prato retangular? Onde você diz assim... A aparência do prato, quando você recebe ele da cozinha, ele não é bonito, porque ele é pequeno em função do tamanho que é a metade da ave servida ali. E claro, vamos dizer, a característica, a tradição de servir a metade do marreco encanta os olhos de qualquer um, né? Porque nós estamos acostumados a receber pequenas porções e de repente aquele meio marreco... E ele é suficiente até para 2 pessoas, que não sejam... Quem consegue destrinchar e conhece a anatomia dele é bom, realmente é bom. É bom, sim. Mas eu concordo contigo pela apresentação. Então, se tivéssemos pratos retangulares, que hoje já é tão comum por aí, a própria apresentação do prato seria diferente. Não é? Foram introduzidas algumas modificações, porque no começo não existia opção. Ou você comia marreco, ou você não comia na FENARRECO. Né? Então, por até solicitação de muitas pessoas de fora que traziam crianças, ou algumas pessoas, uns queriam marreco, mas outros não apreciavam a ave, então foi introduzido o frango, foi introduzida a carne vermelha, foi introduzido o porco, né? E as salsichas, enfim, também alguma coisa agregada à gastronomia alemã. Recentemente, um prato novo que foi acrescentado à FENARRECO foi o risoto com marreco desfiado, mas enfim, acho que a própria FENARRECO pode evoluir, deve evoluir. Existe tanta opção na gastronomia hoje que ela também pode ser agregada à festa, sem perder a característica, sem perder as nossas características. Quanto aos altos e baixos, Luciano, de fato aconteceram. Nós tivemos, inclusive, um momento bastante crítico de todas as festas de outubro. Lembra que em Blumenau aconteceu uma época, paralelamente ao Oktoberfest, um festival de rock. Era o Skol Rock. O Skol Rock. Muito bem. O que acontecia naquela época? Uma multidão de jovens desinteressados com a Oktoberfest chegavam na cidade, vindos de diversas regiões do Brasil, sem hospedagem, participavam do Skol Rock até de madrugada. Muitos nem chegavam a ir até os pavilhões da Proeb, onde se realiza a Oktober. Participavam do desfile de manhã em Blumenau, embriagados, evidentemente, descarregavam os porta-malas dos ônibus, usavam as torneiras dos jardins das residências para se lavarem, sua higiene, e voltavam para suas casas. Ficava no Vale do Itajaí o lixo.
Isso, inclusive, incomodou o povo de Blumenau demais. Na época, as pessoas diziam, eu lembro disso quando diziam assim, olha, final de semana, eu saio da cidade, eu quero sair, quem podia, fugia da cidade. E este reflexo de Blumenau, claro que se estendeu pelas demais festas, porque ela é o carro-chefe de todas elas em outubro, das Oktoberfestas, ela é que manda. Então, isso começou as outras festas a ter o mesmo reflexo. E nós também tivemos um reflexo negativo quando tentou-se dar um novo enfoque à festa com os shows nacionais, trazendo artistas brasileiros para se apresentarem durante o evento. E essa proposta não foi aceita nem pelo nosso público, muito menos pelo público de fora, porque descaracterizava, aí sim, o evento tradicional. E também encarecia, né? E além de encarecer, eu só imagino você sendo convidado a entrar de chapéu tirolês para dançar samba. Então, são duas coisas que absolutamente não combinam. Eu estou falando samba de uma forma radical. Mas, podia ser o sertanejo universitário, podia ser rock, qualquer coisa. Né? A proposta dos shows não combinavam com a coisa. O que aconteceu? A própria administração, diante do fracasso disso, começou a se desinteressar pela festa, não investiu mais no evento. E como qualquer coisa no mundo, se você não investe nela, a tendência dela é desaparecer. Né? Nós estamos acostumados, cansados de ver isso mundo afora, em todos os sentidos. E nós chegamos, então, agora, praticamente no fundo do poço. A atual administração é que voltou a acreditar no evento e disse, nós vamos resgatar, nós vamos voltar a contratar as bandinhas típicas. E já no primeiro ano a gente conseguiu um retorno bastante expressivo. Nós voltamos a ter as famílias brusquenses participando da festa, que é o que mais interessa, né? O mais interessante, porque se a festa for boa para nós, vai ser boa para o resto do Brasil, vai ser boa para o resto do mundo. Né? Então, a participação da nossa gente e também voltando-se a divulgar o evento pelo Brasil, em diversas feiras e eventos profissionais, acabou trazendo outra vez também um pouco do nosso turista brasileiro. E as próprias companhias que tinham riscado Brusque do mapa, quando voltaram a ver o que estava acontecendo aqui outra vez, incluíam a cidade, porque, como todo viajante, eu não quero ir a um lugar e permanecer nele durante 2, 3 dias ou até uma semana, se eu tenho a opção de visitar diversas coisas. Todos nós fizemos isso, para onde nós formos. Se eu puder visitar mais coisas, melhor, eu ficarei mais satisfeito. E é o que está voltando a acontecer, quer dizer, as pessoas estão chegando no Vale do Itajaí, não importa onde se hospedam, se é em Balneário Camboriú, se é em Brusque, se é em Blumenau, mas elas circulam pelo Vale do Itajaí e estão voltando a Brusque, o que é interessante, mas precisamos divulgar, Luciano. Nós ainda não alcançamos o objetivo que precisa ser. A FENARRECO merece muito mais. Eu acho que como festa gastronômica, ela realmente tem muito mais sucesso, futuro, digamos, tem muito mais futuro, né, do que uma festa etílica. Fala-se muito do comparativo entre o brasileiro e o europeu, né, mas eu assisti, está no YouTube também, assisti do CQC, e eles fizeram uma matéria na Oktoberfest em Munique, na Alemanha, que é a maior Oktoberfest do mundo. Os caras faziam pipi, mostravam para a câmera, faziam pipi na perna do repórter, eu queria nem saber. A bagunça é generalizar, porque quem está bêbado, ele perde a noção na Europa, perde a noção aqui. Bêbado é bêbado em qualquer lugar do mundo. A educação e a cultura foi para o espaço, não é verdade? E é uma festa onde você tem que ter uma estrutura preparada. É aquela história, você chega ao ponto de proibir a polícia militar de trabalhar na festa de outubro, porque você sabe que tu está escolhendo, chamando o público para beber, e é o público que vai, não vai dirigir? Não temos estrutura, não temos trem, não temos sistema de táxi nem de transporte que leva a pessoa até Camboriú, leva até Blumenau. A turma vai arriscando, e seja o que Deus quiser, tudo na mão de Deus, nossas famílias inclusive. Então tem um pouco de hipocrisia nisso tudo, e aí é onde eu acho que o nosso modelo, que é a festa realmente gastronômica, né, e me preocupava muito quando o pessoal insistia em fazer os shows aliado a garantir o custo da festa na portaria, porque é para a família. Chegava lá com 2 filhos, famílias humildes,
para comer esse ano, vou comer a mãe, pai e 2 filhos. Se cada um quiser comer marreco, nós vamos falar já vai em R$130 de marreco. Bota mais o choppzinho para o pai ali, ou para a mãe e os filhos com refrigerante, nós vamos para aí R$200, é frouxo, né? Vai ter ingresso também não? Olha, para o almoço não. Os ingressos vão acontecer nas vésperas de feriado e vésperas de final de semana, não é? Dali dia 11, dia 12 no feriado, dia 13, e depois no sábado e domingo novamente, mas a partir das 18 horas, Luciano. E a FENARRECO não vai funcionar a semana inteira, é a partir de quinta-feira, então? Quais são as datas que os portões vão estar abertos? Nós vamos estar todos os dias, do dia 10 ao dia 21, das 11 até meia-noite durante a semana e até as 4 horas da manhã na véspera de feriado e na sexta e no sábado. Né? Esses são os 2 dias de pique em que a movimentação vai até de madrugada. Mas nos outros nós fechamos à meia-noite, mas o restaurante funcionará todos os dias, a partir das 11 horas, não encerra, não para e vai até a meia-noite. Então, às 4 horas da tarde é possível já almoçar na FENARRECO. Bom, eu tenho outras perguntas para fazer, mas eu vou falar com o Negão depois, que é parte de administração de estrutura, que é o secretário de turismo, que vai responder as minhas pegadas no pé aqui. O Rolf, né, vocês viram pela narrativa dele, né, ele se expressa muito bem, é homem de rádio também, além do que conhece desde o início a FENARRECO como ninguém. Talvez é a pessoa que mais conhece a estrutura. É um homem que viajou o mundo todo atrás dessas propostas, né? Os invejosos falavam, está passeando. Agora, se não fizer isso, realmente não se aprende. Quem está ligado no turismo e tiver honestidade de propósito, isso o Rolf tinha, ir atrás realmente de coisas que poderiam ser usadas na nossa cidade. Tem os turistas aí. Nós temos que passar por ali turistas aí que foram para bagunça, não querem nem saber de ver coisíssima nenhuma, por nossa conta. Claro que teve. Alguns, mas não se pode também sacrificar todos. Nesse meio teve alguns poucos que realmente se interessavam bastante pelo assunto e trouxeram para cá esse tipo de organização. E o Rolf também vai ser colocado à prova como cozinheiro. Então eu disse, Rolf, nós podemos falar de FENARRECO 3 horas, eu e ele junto, 2 faladores, né? Vamos 5 horas, é frouxo. Né? Mas a voz tem que fazer alguma coisa de culinária. Então é assim. Fala um pouquinho da que não foi de culinária. Fala. Olha, dentro da proposta da nossa festa, que vai acontecer a partir de amanhã, não é? E até o próximo dia 21, acho que nada melhor, Luciano, do que nós trazermos um pouco, pelo menos, do que nós vamos ter nesses dias servidos lá no Centro de Promoções Maria Celina. Então vamos fazer um marreco. Vamos fazer uma salsicha, uma bockwurst, vamos fazer um purê de maçã, vamos fazer um repolho roxo, vamos fazer os acompanhamentos, nosso purê, nosso macarrão, nossa massa, né? Nosso talharim, que é servido lá também. E assim nós vamos mostrar um pouquinho do que vai acontecer nesses dias aí. A montagem do prato final vai ser diferente do que você viu da cor. Não vou deixar fazer aquilo aqui. Aquilo eu vou me enfeitar para fotografia do Jornal Município, vai ficar um prato bem mais bonito. Então, assim, vocês sabem que Brusque, né, tem hoje uma fábrica de marreco, entre aspas. Nós temos hoje lá do Paulo Vailate, né, lá na Cedro Alto. E lá ele também tem frango temperado, tem marreco. Muito pouca gente sabe disso. Né? Seria bom dar uma volta lá e conhecer. Tem um dos melhores temperos, porque aquilo tem que ser feito. Nós aqui, vou mostrar para vocês, nós temos um marreco fornecido por ele, já pronto. Né? Porque para o Rolf fazer tudo aqui ia demorar demais, porque as pessoas têm que pegar todos os miúdos, tem que fazer aquilo tudo ali e tal. Mas a gente vai falar do miúdo, sabe a receita do miúdo, né? Sim, para contar ela aqui, tu sabe? Nós vamos ensinar, pelo menos, a receita, não é? Então, tá legal. Então, foi o seguinte, vamos dar uma chamadinha nos nossos comerciais, na volta, nós vamos, então, preparar. Aqui já tem alguma coisa do nosso ingrediente, mas nós vamos ter que iniciar pelo marreco, até porque ele demora um pouco mais para assar, e o marreco, quanto tempo é de forno, lembra?
Olha, Luciano, menos de 3 horas é difícil você fazê-lo. É de 3 horas para diante, porque o marreco é uma carne que deveria e deve ser assada de forma mais lenta, né? Não pode tocar o fogo no meio. Não pode tocar fogo dele, não. Tem que botar ele no alumínio e deixar ele nos 180 graus aí durante umas 3 horas, depois 2 horas e meia, depois tirar e você começa a dar a cor nele. Ele solta muita gordura também, né? Só que, lógico, numa estrutura que nem na Fenarreco, os restaurantes, eles fazem ele quase que de pré-assado, depois com esses fornos que tem hoje em dia, que a Fischer está fabricando, mas nós não temos aqui, que é um combinado, aí ele já dá, ele cozinha jogando uma nuvem de água, então ele fica umedecido e ele não tem perigo de dar aquela queimada por fora, como acontecia muito antigamente, vocês se lembram. Hoje isso é coisa do passado. Hoje você vai comer o marreco da Fenarreco, ele vai estar derretendo, quentinho, lá dentro do osso, porque é uma tecnologia que veio para salvar essa nossa festa. Eu volto um minutinho, pessoal.